Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, mudanças na seleção brasileira e Richarlison indo para o banco de reservas. Vamos falar sobre isso? Mas antes eu tenho um recado para você que gosta de jogar fantasy game e que às vezes não joga porque demora muito, tem que ficar acompanhando, escalando muito jogador. Quero te apresentar a modalidade Fantasy Turbo, tá? Modalidade Fantasy Turbo. Você não precisa escalar o time todo. Você seleciona 4 jogadores apenas e diz se eles vão ter mais ou menos de determinada estatística que você escolhe. Por exemplo, você vai botar se ele faz mais ou menos de um gol. Você escolhe a estatística e você escolhe os jogadores. Se você acertar os 4 jogadores que você escolher, você multiplica por 10 o valor que você jogar. Então fique esperto nas mudanças da seleção brasileira, porque o Richarlison vai para o banco, Gabriel Jesus titular, Ian Couto titular e Carlos Augusto titular no lugar do Arana. Beleza? Para você fazer o seu time, escolher os seus 4 jogadores no Fantasy Turbo, só clicar no link que está na descrição e aí você manda ver. Você pode multiplicar por 10 o que você jogar. Estou gravando esse vídeo na manhã de terça-feira, quando o Brasil enfrenta o Uruguai fora de casa. E o Brasil terá novidades. Uma novidade, uma mudança no time é por razão médica. O Danilo se machucou contra a Venezuela, o Ian Couto do Girona, que já entrou e entrou bem no jogo contra a seleção venezuelana, talvez tenha sido a única coisa legal daquele jogo, daquele empate em 1-1, o Ian Couto será titular, o Emerson Royal, que foi chamado de última hora, fica como opção no banco. Na lateral esquerda foi uma mudança por opção. O Carlos Augusto, jogador da Inter de Milão, entra no lugar do Arana, que a gente viu que o Arana ainda não é o Arana que a gente se acostumou, ainda não é o Arana, o lateral ofensivo, o lateral intenso, que a gente sabe que ele pode ser. Voltou daquela lesão grave no joelho, acho que ainda não recuperou o ritmo, então o Diniz coloca, acho que mais força de chegada e força de física na lateral esquerda. E a principal mudança, que é sair o Richarlison do comando do ataque e entrar o Gabriel Jesus. Eu concordo com as 3 mudanças, tá? Acho que o Ian Couto tem que estar lá, porque jogou muito bem quando entrou e está no grupo há mais tempo nessa data FIFA. O Carlos Augusto no lugar do Arana, acho que faz todo sentido. Acho que o Arana... E é natural que o Arana ainda não esteja no ritmo. A lesão dele foi muito séria, de joelho, muito tempo fora, demora a pegar ritmo, demora a pegar confiança. E principalmente concordo com a troca do Richarlison pelo Gabriel Jesus. Se você me acompanha nas redes sociais, deve ter visto que no jogo contra o Peru, a rodada anterior, eu defendi que o Richarlison fosse titular. Por que eu defendi? Porque volta no tempo. No jogo contra a Bolívia, todo mundo faz gol, um montão de gente faz gol, o Richarlison não faz gol e não joga bem, vai para o banco e chora, né? O choro não foi o choro por ter sido substituído ou ter sido barrado, nem nada disso. É um choro claramente de impotência, de frustração por não estar conseguindo fazer o que ele quer, o que ele pode, ou o que ele sabe que pode fazer. Então, e aí, depois do jogo, o Richarlison foi à zona mista, muita coragem de passar lá, e falou abertamente sobre o assunto, dizendo que não estava bem, dizendo que ia procurar ajuda psicológica e tudo mais. Então, por que eu defendi que o Richarlison fosse titular contra o Peru? Porque eu acho que, quer dizer, na verdade, ele chorou contra a Bolívia e disse que ia pedir ajuda contra a seleção peruana. Por que eu defendi que ele fosse titular contra a seleção peruana? Porque eu acho que o Diniz iria perder o Richarlison se você barra ele de cara, né? Ia piorar a situação. A seleção não é ONG. Claro que seleção não é ONG, eu concordo com isso. Mas o Diniz, ele sabe o que precisa fazer para gerir o grupo, para ter a gestão do grupo. A mensagem que talvez ele passasse se ele já barrasse o Richarlison de cara, se fosse muito ruim para o restante dos jogadores. E de criar uma falta, então será que se eu jogar uma partida ruim eu vou sair também? Então acho que por todo o cenário ali, o Richarlison deveria ter sido titular contra a seleção peruana, mas falei sobre isso. Acho que o Richarlison não deveria ser mais convocado, pelo menos nesse momento. E por que não?
Primeiro, porque o Richarlison vive uma fase ruim, a temporada dele não é boa. Até aquele momento, o momento da primeira data FIFA, o Richarlison tinha jogado na temporada, não tinha feito gol. Tinha virado reserva no Tottenham, para o Son jogar na posição dele improvisado. A ocasião a gente imaginava que era improvisado, acho que agora está mais para definitivo. Então eu defendia que o Richarlison fosse titular contra o Peru, mas que não fosse mais convocado para a próxima data FIFA. Não convocar o Richarlison agora é uma espécie de uma proteção, uma espécie de uma blindagem a ele. Principalmente depois dele dizer que ele não estava bem, que ele estava com problemas psicológicos, que ele ia precisar de ajuda. E até um tema importante, que é um tema que vem sendo falado, claro, muitas vezes, e atualmente, e na semana passada, nós tivemos no dia 10 de outubro, o Dia Mundial da Saúde Mental, que é, se um jogador vai ao microfone e diz que não está bem mentalmente, ele não deveria ser chamado, né? Porque uma doença mental, ou não uma doença mental no sentido de ser uma doença definitiva, né? Mas estar passando por algum distúrbio mental, por um desequilíbrio mental, deveria ser tratado como se fosse uma lesão muscular, uma torção. Se o jogador diz para todo mundo que ele não está bem, que ele não está conseguindo mentalmente estar equilibrado, ele não deveria ser chamado. Ele deveria se cuidar, como um jogador com uma lesão muscular também não é chamado. Então eu defendi que ele não fosse mais chamado depois do jogo contra a seleção peruana e porque ele já estava convocado. O Diniz chamou ele de novo e colocou de novo o Richarlison contra a Venezuela. De novo a partida do Richarlison apagada, uma partida que ele não conseguiu dar sequência a jogadas, que ele não conseguiu ser perigoso. É verdade que o Brasil como um todo, depois de uma primeira meia hora boa, jogou muito mal na última hora, né, dos 15 do primeiro e mais todo o segundo tempo, mas enfim, ele não está jogando bem. Ele parece muito claramente sem confiança, muito claramente sem ver com clareza o desenrolar das jogadas, então era natural que ele fosse para o banco. Ele tinha que ir para o banco. Acho que até o Diniz, como disse, demorou. Acho que o Diniz não deveria ter chamado o Richarlison para essa convocação, como também não deveria chamar o Matheus Cunha para essa convocação. Richarlison nessa temporada tem 2 gols e 2 assistências jogando pelo Tottenham. E agora vai para o banco. Acho que o Gabriel Jesus, ele vive uma fase muito melhor do que a do Richarlison, e acho que ele consegue se conectar mais com um ataque muito móvel e um ataque muito habilidoso, como o ataque que o Diniz vai colocar em campo. Rodrigo à direita, Neymar pelo meio com liberdade para flutuar, e Vinícius Júnior partindo da esquerda para dentro. Acho que com o Gabriel Jesus o Brasil tem tudo para funcionar melhor. Ah, mas o Gabriel Jesus tem problema, não faz gol com a seleção. Então, Gabriel Jesus, o começo dele na trajetória da seleção brasileira, lá em 2016, no começo do Tite, foi muito bom. Foi excelente. Ele chega à Copa do Mundo 2018 como artilheiro da era Tite, né? Artilheiro daqueles quase 2 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, até a Copa do Mundo 2018. Alguma coisa ali na Copa de 2018 deu uma mudada. Acho que a própria modificação da forma como a seleção brasileira jogou piorou demais para o Gabriel Jesus, mas para mim não tem nenhuma dúvida que o Gabriel Jesus consegue ser um bom atacante. Ele consegue ser um jogador que faz gols na seleção. Então, acho que nesse momento, tanto pelas questões, pelos problemas do Richarlison, quanto pela forma como o Jesus se movimenta melhor que o Richarlison e pode se entender melhor com bola no pé, procurando uma tabela, uma jogada, um passe diferente, acho que o Gabriel Jesus é uma opção melhor do que a do Richarlison. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver como é que vai funcionar. Não estou condenando o Richarlison na seleção brasileira, acho que ele tem condição de voltar, mas acho que no momento em que ele esteja melhor, no momento que ele esteja melhor de cabeça e principalmente numa fase melhor dentro do campo, acho que agora
é o melhor para o Richarlison ele ir para o banco. De repente pode ser até que entre hoje e faça o gol da vitória. Futebol tem isso. Mas acho que por uma questão de mérito, por sequência, por encaixe, eu acho que a decisão do Diniz é acertada e acho que é até demorada em relação a tudo que eu expus aqui. E você, o que você acha? Quem que você acha que devia ser titular? Gabriel Jesus, Richarlison, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários, resto ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalhe seus grupos no WhatsApp, Telegram. 3 planos de membro aqui no canal do VSR, você que já é membro ou quer renovar, você que ainda não é membro, vire membro aqui do canal do VSR para ter mais acesso a conteúdo. Saiu o primeiro vídeo exclusivo para membros, tá? Saiu o primeiro vídeo exclusivo para membros, o link está aqui também na descrição para você conferir a seleção dos maiores jogadores que não ganharam a Champions. Confere lá. Se você já é membro, se você não é membro, pode virar membro clicando no Seja Membro aqui embaixo, aqui em cima. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.